eu vou falar sobre qual a significação do verbo modelo, que está no Evangelho Eterno, no livro físico, página 59. Não vou ler tudo, só vou ler um pedaço, né? Porque é um item bem grande, né? Nenhum vulto iniciático foi prometido como ele. Ninguém foi tão esperado, ninguém foi anunciado como ele, na hora de encarnar. Como foi anunciado, não nasceu de homem e passou pelo mundo com os dons do Espírito Santo sem medida. Produziu grandiosos feitos mediúnicos ou em virtude dos dons do Espírito Santo. Prometeu não ficar e não ficou no túmulo. Apresentou a ressurreição e o glorioso Pentecostes, a generalização da revelação. Mandou entregar o Apocalipse, o livro dos fatos por vindouros, depois que ele passou, como foi dito que aconteceria. Carradas de pedradas contraditórias, de corrupções e blasfêmias, inundaram o mundo em seu nome. Saber o que é a doutrina do caminho, que é de Deus, que ele apenas transmitiu, sem saber o que ele representou e representa, é impossível. Porque ele representa a lei vivida, o espírito e matéria derivando de Deus e retornando a Deus, e os dons do Espírito Santo cultivados e generalizados, com esplendorosa grandeza. Ele não veio fundar religião alguma, porque simplesmente veio como alfa e ômega, viver o programa divino. Leia cada um que abaixo vai escrito para saber como agir ou se livrar de muitíssimas porcarias, de encarnados e desencarnados. Porque a lei que ele viveu, a realidade que ele representou e representa, os dons do Espírito Santo que ele tão divinamente cultivou e generalizou, não dependem de homens encarnados ou desencarnados, mesmo porque ninguém irá trazer outra lei de Deus, não virá outro verbo exemplar, nem ninguém irá fabricar outros dons do Espírito Santo. Aí tem vários itens, eu não vou ler, até pelo tempo e tudo mais, mas começa na página 59 do Evangelho Eterno e vai até a página 63, né? Então é importante, muito foi falado sobre esse espírito, né? Jesus, que teve 6 grandes vidas aqui no nosso planeta, ele é o verbo construtor. O que vem a ser? É ele que logo no começo, quando ainda não tinha nada, estava formando lá o nosso sistema planetário, né? O sistema, o Sol, os planetas e tudo mais. Ele foi o responsável, claro que com uma outra coroa de espíritos cristificados, a preparar o nosso planeta. E isso foi escrito na antiguidade e já se sabia, porém foi tudo adulterado tantas vezes quantas foi escrito adulteraram. E Kardec escreveu o Gênesis, e o Gênesis fala alguma coisa sobre isso, né? Desde o começo, como eles prepararam, quando não funcionava, como mudava, como eles faziam, né? Por exemplo, se a gente fosse usar o tamanho dos dinossauros, nós seríamos gigantes em relação ao que somos hoje, mas o nosso planeta não consegue sustentar. Como ele não consegue sustentar hoje os 7 milhões de habitantes encarnados, e a gente sabe que o planeta responde por isso. Ele responde como? Com terremotos, com uma série de coisas, né? Porque também tem aquilo, né? Tem até um momento, aí a espiritualidade vai atuando para equalizar. Vai diminuir, nós sabemos que vai, né? Vai cair pelo menos 1/3, como diz o Apocalipse. O seu Oswaldo estava já falando em 1/4. Né? Essa parte
da condensação de energia, tudo, seu Oswaldo que nos explicou e falou sobre isso. E ele foi um homem muito importante, porque ele veio mostrar as leis de Deus que foi recebida por outro Cristo, Moisés. Então, Moisés deixou as leis, deixou ali para as pessoas já se alimentarem daquelas informações, irem mudando seus sentimentos e aí, de repente, vivê-las, né? Infelizmente, quando eles começaram a ler, começaram a cortar tudo, caiu de novo para toda aquela parte material e esqueceu-se o verdadeiro significado, o símbolo da lei, né? Hoje nós viemos aqui vendo a passagem da Páscoa, né? Começou a Páscoa judaica ontem, a nossa começa sexta-manhã, né? E a Páscoa é no domingo. Mas se a gente souber o verdadeiro significado, né? A Páscoa judaica, no começo eram duas festas, né? Que aí se juntaram. Era a festa da primavera, que é uma festa que todo mundo que vive no hemisfério norte, que tem inverno de verdade, quando chega a primavera é uma alegria, uma mudança, tem outro tipo de comida, tem alimentação. Para aquela época que eles não tinham nenhuma geladeira, não tinham ideia. E depois tem toda a festa da saída do povo de Israel do cativeiro do Egito, né? Então, é tudo isso. Mas nesse tempo que passaram no deserto, né, na saída, Moisés, ele ensinou muito, ele passou, eles tinham lá toda a parte da mediunidade, que eles trabalhavam, faziam as comunicações, as orações como nós fazemos, e ensinavam, passavam toda a doutrina, que infelizmente com a saída dele, o desencarne do irmão dele, tudo, eles já perceberam, né? Com o irmão já percebeu que o negócio estava degringolando, estava voltando para a matéria. E aí eles fizeram logo lá as margens do Lago Morto e do Mar Morto, os dois templos, esse que eles chamam de essênios, eram os profetas de Israel. Jesus veio desse templo, como João Batista, vieram, cada um de um deles, eram primos e vieram. João Batista, 6 meses mais velho, abriu a porta de um e lá o bando que saiu de espíritos encarnados que estavam com ele, de todos os níveis, que tinham 7 graus de conhecimento, 6 graus de conhecimento, 3 graus de conhecimento, 1 grau de conhecimento, de capacidade intelectual de entender, né? Mas todos sabiam que Deus estava dentro de si, todos os conceitos básicos da verdadeira doutrina. Jesus, 6 meses depois, abriu com aqueles que estavam no Mar Morto. E os dois juntos, depois o João Batista tiraram a cabeça dele, e todos eles se uniram e seguiram Jesus. E fizeram esse trabalho maravilhoso, messiânico, por anos ensinando, mostrando o caminho. Sabe, todas essas coisas que ele fez, esses ditos milagres, que não são milagres, é tudo trabalho com energia, com evolução, com a ajuda da espiritualidade. Todos esses trabalhos foram feitos de uma maneira para mostrar para o povo que existe alguma coisa além, né? Que não são os milagres, mas o verdadeiro milagre é o conhecimento da verdade, praticar o bem, estar em contato contínuo com a boa espiritualidade, porque esses acontecimentos que eram assim, milagrosos, poderiam acontecer naturalmente, né? Naturalmente, é só tomada de consciência, é respeito, é responsabilidade. Então ele passou ali um pedaço pequeno ali da Judéia, né? E que ele passava por todos os lugares, então todo mundo conheceu. Então os verdadeiros milagres de Jesus é a tomada de consciência, é a mudança de que
cada um tem o Deus dentro de si. É o ensinamento verdadeiro, é tirar o erro, é passar o que é a verdade, né? E ele mesmo falou que todos poderão fazer o que ele faz e mais ainda. Basta acreditar, basta querer fazer o bem, basta começar a trabalhar em prol do bem usando os verdadeiros conceitos de doutrina. Deus dentro de você, a boa comunicação entre a espiritualidade, irmão ajudando irmão, aquela roda de energia de filhos de Deus. Então, tudo isso a gente tem de celebrar, né? Celebrar essa liberdade, celebrar essa mudança, celebrar o recebimento das leis de Deus, que não é por nada, é no mesmo período, né? As pessoas festejam, mas elas não festejam o recebimento dos 10 mandamentos, eles festejam a saída de Israel. A gente tem de festejar é o receber as leis de Deus do próprio Pai. Porque quem mandou foi o anjo do Sarsal, que na realidade é o Senhor Jeová, que é o Cristo da galáxia, né? Representando Deus, entregou para Moisés. Então, nós temos de festejar muito esses dias, festejar o agradecimento, festejar essa bênção divina, que é o recebimento das leis e do divino modelo, né? O divino modelo é o nosso irmão maior, Jesus, né? Que é o que fez que construiu o nosso planeta, a essa imagem maravilhosa. A gente olha todas as paisagens, as flores, as frutas, o céu lindo, os pássaros, os animais e a gente, nós somos lindos, somos perfeitos. Então a gente tem de agradecer tudo isso do nosso Pai, agradecer Ele ter mandado esses 2 espíritos crucificados que trabalharam tanto por essa nossa humanidade. E nós agradecemos da melhor maneira, trabalhando, ajudando, distribuindo conceitos, passando a verdadeira comunhão espiritual de filhos com o Pai. Então, essas festas que nós estamos tendo, né, agora em época de Páscoa, né, nós temos de celebrar a família, nós temos de celebrar a amizade, nós temos de celebrar a Deus. Agradecer esses irmãos crucificados que tanto nos ajudaram. E a gente agradece respeitando e vivendo aquilo que eles nos ensinaram, de verdade. Não aquilo que está escrito nos livrinhos, que ficam falando as histórias e adulterando, deixando essas pessoas à mercê desses conceitos humanos quaisquer. Esses espíritos crucificados são muito acima disso, como nós também deveríamos ser. E essa humanidade já não deveria mais estar tão vinculada a isso, né? Era isso que eu gostaria, vocês me desculpem, foi bem rapidinho, né? Eu só li, mas a espiritualidade até nisso ela é fantástica. E já está aqui todo o material, eu abri, já achei o que eu queria e graças a Deus era isso.